Oi, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a chegada dos espanhóis na América. Na semana passada a gente viu que a Espanha foi uma das pioneiras nas grandes navegações. E hoje a gente vai falar do momento da chegada dos espanhóis no continente americano. Eles chegaram primeiro em Cuba, em uma ilha no Mar do Caribe. E depois o navegador chamado Hernán Cortés vai em direção ao continente, na região onde hoje é o México. Os indígenas relatam terem tido presságios antes da chegada dos espanhóis. Esses presságios são pressentimentos, são avisos que os indígenas relatam terem tido como aviso de que algo ruim iria acontecer. Esses presságios foram incêndios, alterações nas águas dos rios e das lagoas, estrelas e cometas que eles nunca tinham visto. Alguns indígenas relatam terem visto homens com cabeças deformadas. E por mais que para a gente seja estranho, é importante a gente lembrar que para os indígenas tudo era interferência divina. Então, se algo estranho estava acontecendo, era porque os deuses estavam querendo avisar que alguma coisa ruim estava para acontecer. É importante a gente não generalizar e achar que todos os indígenas são iguais. Dentro do próprio Império Azteca, há diferença entre os indígenas, há diferenças culturais, diferenças dentro da própria religião, por exemplo. Então, quando os astecas lidam com a presença dos europeus, eles estão lidando também com um choque cultural muito grande, principalmente pelas coisas estranhas que eles estão vendo pela primeira vez, como as roupas que são estranhas. O cavalo era um animal desconhecido, então ele passa a ver um homem montado em cima de um cachorro gigante. Os navios também são desconhecidos, então eles não entendem que tipo de coisa é aquela que está se mexendo sobre as águas. É importante a gente lembrar sempre que houve um choque cultural. Quando fica sabendo da chegada desses homens estranhos, Montezuma, que era chefe dos astecas, manda mensageiros para se encontrarem com os espanhóis. Conta-se a história de que os espanhóis dispararam um canhão para assustar os indígenas, que correram e contaram para Montezuma o ocorrido. Montezuma, sem saber se eram deuses ou inimigos, envia aos espanhóis presentes e sacrifícios, e também magos e feiticeiros para detê-los caso fossem inimigos. O choque cultural entre espanhóis e indígenas foi tão grande que os indígenas ficaram sem saber se aqueles seres tão diferentes eram deuses ou se eram seres humanos iguais a eles, e ficaram com medo de serem tanto deuses retornando quanto inimigos atacando. Mas para conseguir dominar o Império Azteca, os espanhóis não lutaram sozinhos. Uma das alianças que eles conseguiram fazer foi a aliança com os Tlaxcaltecas, que era também um povo indígena da região do México, que foi dominado muito tempo pelos astecas. A chegada dos espanhóis não causou o mesmo impacto em todos. Justamente por serem dominados pelos astecas, foi que os tlaxcaltecas aceitaram fazer uma aliança com os espanhóis para derrotar os astecas. Para conseguir derrotar o Império Azteca, os espanhóis deveriam chegar à cidade de México Tenochtitlán, que era onde Montezuma estava. A caminho de Tenochtitlán, os espanhóis invadem a cidade de Cholula, cercam a cidade e matam parte da população. Os cholustecas eram muito fiéis aos seus deuses, mas eles ficaram tão assustados com a matança feita pelos espanhóis em nome de Deus deles, que acabaram se dando por vencidos. Quando os espanhóis chegaram a Tenochtitlán, eles foram recebidos pacificamente por Montezuma, mas eles fazem Montezuma de refém. E então,
Eles saqueiam a cidade e queimam tudo que é de aspecto religioso por achar que, de alguma forma, a religião dos indígenas era do mal ou coisa assim. Os espanhóis e os europeus em geral, sempre que faziam uma dominação de um território, obrigatoriamente a religião daquele povo deveria ser extinta, e com os indígenas não foi diferente. Os espanhóis matam Montezuma, os astecas se revoltam e acontece o fato que a gente chama de Noche Triste. Triste para os espanhóis, porque eles tentaram fugir durante a noite, mas acabaram cercados e mortos pelos astecas. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Beijos, até semana que vem.